Um milionário, decidido a surpreender sua namorada com um deslumbrante anel de noivado, entra em uma joalheria exclusiva. No entanto, seu mundo para quando, em vez de se concentrar na compra, ele se encontra cara a cara com sua ex-esposa, trabalhando como vendedora. O impacto daquele encontro inesperado desperta antigas lembranças, emoções enterradas e uma verdade que ele jamais imaginou enfrentar. Mas o que ele fez depois deixou todos ao seu redor completamente chocados. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Lucas ajustou a gravata Hermès diante do espelho de seu closet, um cômodo maior que muitos apartamentos. Seus dedos deslizaram pelo tecido de seda, traçando um caminho que ele conhecia de cor. Era seu ritual matinal, um momento de contemplação, antes de mergulhar em mais um dia comandando sua empresa de tecnologia. O reflexo no espelho mostrava exatamente o que ele havia construído ao longo dos últimos 15 anos. Um homem de 40 anos, bem-sucedido, dono de uma das maiores startups do país. Seu rosto ainda mantinha traços joviais, mas os fios grisalhos nas têmporas começavam a denunciar o preço do sucesso. Lucas gostava deles. Achava que transmitiam experiência, sabedoria, combinavam com sua imagem cuidadosamente construída. Naquela tarde especial, ele tinha um compromisso que o fazia sentir um frio na barriga que há muito não experimentava. Depois de 2 anos de namoro com Camila, finalmente decidira dar o próximo passo. A escolha da aliança de noivado seria, mais que uma simples compra, seria a materialização de um novo capítulo em sua vida. Camila era tudo o que ele procurava em uma parceira. Inteligente, independente e compartilhava sua visão de mundo. Aos 32 anos, ela já era diretora de marketing de uma multinacional, tendo conquistado sua posição por mérito próprio. O relacionamento deles fluía com a mesma eficiência com que conduziam suas carreiras. Enquanto terminava de se arrumar, Lucas recebeu uma mensagem de Camila, confirmando que o encontraria na joalheria Cartier dos Jardins, uma das mais exclusivas de São Paulo. Ele sorriu ao pensar em como ela ficaria surpresa. Camila não fazia ideia de que aquela escolha conjunta de uma joia especial era, na verdade, o prelúdio de um pedido de casamento. Saindo de sua cobertura no Itaim Bibi, Lucas dirigiu seu Porsche pelas ruas movimentadas da capital paulista. O céu de junho apresentava aquele azul característico do inverno paulistano, e o ar frio entrava pelas frestas do carro, provocando arrepios de expectativa. Durante o trajeto, sua mente vagou pelos últimos anos. Depois do divórcio turbulento, com Roberta 5 anos atrás, Lucas havia se dedicado exclusivamente ao trabalho. Sua empresa cresceu exponencialmente e ele se tornou um dos nomes mais respeitados no mercado de tecnologia nacional. O fracasso do primeiro casamento havia sido um preço que ele considerava justo pelo sucesso profissional. Estacionou o carro na vaga preferencial da joalheria, benefício reservado aos clientes VIP. Ao descer, ajustou o blazer navy feito sob medida e checou o reflexo na vitrine. Perfeito. Como sempre, Lucas tinha aprendido que a imagem era tudo no mundo dos negócios, e aquela lição se estendia para sua vida pessoal. O segurança o cumprimentou pelo nome. Ele era cliente frequente, sempre comprando presentes caros para Camila ou peças exclusivas para si mesmo. O ambiente familiar da joalheria, com seu luxo discreto e atendimento impecável, o fazia se sentir em casa. As vitrines exibiam diamantes e pedras preciosas que reluziam sob a iluminação perfeitamente calibrada. Foi quando seu olhar, varrendo o ambiente em busca de Camila, encontrou uma figura que não deveria estar ali.
Uma mulher estava atrás do balcão, organizando algumas peças com cuidado profissional. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos do que ele se lembrava, e havia algo diferente em sua postura, mas era inconfundivelmente ela, Roberta. O tempo pareceu congelar. Lucas sentiu o ar faltar em seus pulmões, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Sua ex-esposa, a mulher que ele havia deixado para trás em sua ascensão ao sucesso, estava ali, do outro lado do balcão. Não como cliente, mas como funcionária. Antes que pudesse processar completamente aquela visão ou decidir como reagir, a porta da joalheria se abriu novamente. O som dos saltos de Camila ecoou pelo ambiente, anunciando sua chegada. Lucas permaneceu imóvel, preso entre o presente e o passado, entre a mulher que representava seu futuro e aquela que carregava seus segredos mais profundos. O destino, aparentemente, tinha outros planos para aquela tarde, que deveria ser apenas sobre escolher a aliança perfeita. E Lucas, pela primeira vez em muito tempo, não tinha o controle da situação. O silêncio dentro da Cartier pesava como chumbo. Lucas permanecia estático, seus olhos alternando entre Camila, que acabara de entrar, e Roberta, que ainda não havia notado sua presença. O tic-tac do relógio Patek Philippe em seu pulso parecia ecoar com força desproporcional. Camila, elegante em seu vestido verde esmeralda, aproximou-se com um sorriso radiante. Seus olhos castanhos brilhavam de expectativa, completamente alheia à tempestade que se formava. Amor, desculpe o atraso. O trânsito na Faria Lima estava impossível, disse ela, inclinando-se para beijar o rosto de Lucas. Foi o som da voz de Camila que fez Roberta erguer os olhos do mostruário que organizava. Seu rosto empalideceu ligeiramente, mas sua postura permaneceu firme. 5 anos haviam se passado desde a última vez que vira Lucas, e ela não era mais a mesma mulher que ele havia conhecido. Boa tarde, sejam bem-vindos a Cartier. Roberta pronunciou as palavras com profissionalismo impecável, como se estivesse recebendo qualquer outro casal. Apenas o leve tremor em suas mãos, enquanto fechava o mostruário, denunciava sua agitação interior. Lucas sentiu Camila tensionar ao seu lado, reconhecendo instantaneamente quem era aquela mulher. Ao longo dos 2 anos de relacionamento, o nome de Roberta havia surgido apenas algumas vezes, sempre em conversas superficiais sobre relacionamentos passados. Mas Camila sabia o suficiente para entender a complexidade daquele momento. Roberta. Lucas conseguiu finalmente dizer, sua voz mais rouca que o normal. Eu não esperava, não sabia que você... Trabalho aqui há 3 anos, Roberta completou, seu tom educado, mas distante. Posso ajudá-los a encontrar o que procuram? A ironia da situação não escapou a nenhum dos presentes. Ali estava Roberta, a ex-esposa que Lucas havia deixado para trás em sua busca por sucesso, prestes a ajudá-lo a escolher uma aliança de noivado para outra mulher. Camila, demonstrando a desenvoltura que a caracterizava, tentou amenizar a tensão. Na verdade, estamos procurando algo especial. Talvez você pudesse nos mostrar algumas peças? Roberta assentiu, profissional até o fim. Conduziu-os até uma área mais reservada da loja, onde vitrines espelhadas exibiam as alianças mais exclusivas da marca. Enquanto caminhavam, Lucas não pôde deixar de notar as mudanças em sua ex-esposa. Ela estava diferente, não apenas fisicamente, mas havia uma força interior que ele não reconhecia. Esta é nossa nova coleção. Roberta começou a explicar, retirando delicadamente algumas peças do mostruário. São alianças confeccionadas em ouro branco 18 quilates, com diamantes de lapidação brilhante. Lucas observava, atordoado, enquanto Roberta apresentava as joias. Sua mente vagava para momentos do passado,
O dia em que conhecera Roberta na faculdade, o casamento apressado aos 25 anos, as intermináveis discussões sobre suas ausências, sobre suas prioridades e, finalmente, o divórcio silencioso e rápido, como todas as decisões que ele tomava. Esta é particularmente especial. A voz de Roberta o trouxe de volta ao presente. Ela segurava uma aliança delicada com um único diamante solitário. O design é inspirado na eternidade, no ciclo que sempre retorna ao início. Seus olhares se encontraram por um momento, e Lucas percebeu algo diferente no olhar de Roberta. Não era mágoa ou ressentimento, mas algo mais profundo, mais significativo. Era como se ela guardasse um segredo que poderia demolir todas as certezas que ele havia construído. Camila, sensível à atmosfera carregada, tocou levemente o braço de Lucas. Talvez devêssemos voltar outro dia, sugeriu suavemente. Acho que hoje não é o momento ideal. Mas antes que Lucas pudesse responder, Roberta falou, sua voz agora carregada de uma urgência mal contida. Na verdade, Lucas, há algo que precisamos conversar. Algo que venho adiando há muito tempo. O ar pareceu ficar ainda mais denso. Lucas sentiu seu coração acelerar, reconhecendo naquele tom de voz algo que o assustava. Roberta nunca fora de rodeios. Era uma das qualidades que o havia atraído. Inicialmente, podemos conversar em particular? Roberta perguntou, olhando significativamente para Camila. Lucas hesitou. Parte dele queria fugir dali, entrar em seu Porsche e deixar o passado onde deveria estar. Mas algo no olhar de Roberta o mantinha preso ali, como se ela tivesse as respostas para perguntas que ele nem sabia que precisava fazer. Camila, ele se virou para a namorada buscando compreensão em seu olhar. Você se importa? Camila sorriu, mas era um sorriso triste, como se já entendesse que aquele momento marcaria uma mudança irreversível em suas vidas. Claro que não. Vou esperar. No café da esquina. Enquanto Camila se afastava, o som de seus saltos diminuindo gradualmente, Lucas se viu sozinho com Roberta pela primeira vez em 5 anos. O ar entre eles estava carregado de palavras não ditas, de histórias incompletas e de um segredo que estava prestes a mudar tudo. Roberta conduziu Lucas até uma sala reservada nos fundos da joalheria, um pequeno espaço usado normalmente para atender clientes VIP. As paredes espelhadas multiplicavam a tensão entre eles, refletindo infinitamente suas expressões apreensivas. Você mudou, Lucas comentou, tentando quebrar o silêncio opressivo. Seus olhos percorreram o uniforme elegante da Cartier que ela vestia, tão diferente das roupas de executiva que costumava usar. A vida muda a gente, Roberta respondeu, sentando-se em uma das cadeiras de veludo, principalmente quando precisamos ser fortes por alguém além de nós mesmos. Lucas franziu o senho, detectando algo nas palavras dela que não conseguia decifrar. Roberta sempre fora direta, mas agora parecia escolher cada palavra com cuidado meticuloso. Lucas, ela começou, suas mãos se entrelaçando sobre o colo. Há algo que você precisa saber, algo que eu deveria ter te contado há muito tempo, mas... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Na época, achei que estava fazendo a escolha certa. O ar no ambiente parecia ficar cada vez mais rarefeito. Lucas sentiu seu coração acelerar, como se seu corpo já soubesse o que sua mente ainda não havia processado. Você tem um filho, Roberta disse finalmente, as palavras saindo como pedras pesadas. Nosso filho. Miguel tem 11 anos. O mundo pareceu parar. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés e por um momento achou que fosse desmaiar. As palavras ecoavam em sua mente como um sino ensurdecedor. Um filho. Ele tinha um filho. Como? Ele começou, sua voz falhando. Como isso é possível? Nós nos divorciamos há 5 anos.
Eu descobri que estava grávida 2 semanas. Depois que você saiu de casa, Roberta explicou, sua voz agora mais firme. Você estava tão focado em sua startup, tão obcecado em provar seu valor. Lembra do que me disse no dia em que pediu o divórcio? Lucas fechou os olhos, a memória daquele dia voltando como um filme antigo. Que não podia me dar ao luxo de ter distrações, que precisava focar totalmente no trabalho. Exatamente, Roberta confirmou. Então, quando descobri a gravidez, tomei uma decisão. Não ia fazer meu filho ser uma distração na vida do pai. Ele merecia mais que isso. Lucas se levantou abruptamente, começando a andar pela pequena sala. Suas mãos tremiam e ele as passava repetidamente pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. 11 anos, 11 anos, Roberta. Como você pôde esconder isso de mim por tanto tempo? Esconder? Roberta deixou escapar uma risada amarga. Lucas, você nunca perguntou. Nunca procurou saber como eu estava depois do divórcio. Estava ocupado demais construindo seu império, comprando seu Porsche, saindo nas revistas de negócios. As palavras o atingiram como bofetadas. Era verdade. Após o divórcio, ele havia se dedicado completamente a apagar qualquer vestígio de sua vida anterior. Mudou-se para outro bairro, trocou de círculo social, mergulhou de cabeça no trabalho. Como ele é? Lucas perguntou. Sua voz agora apenas um sussurro. O rosto de Roberta se suavizou pela primeira vez desde o início da conversa. Ele é brilhante. Adora matemática como você. Tem seus olhos, seu jeito de franzir a testa quando está concentrado. É um menino sensível, maduro para a idade. Lucas se deixou cair novamente na cadeira, sentindo o peso de 11 anos perdidos sobre seus ombros. Imagens começaram a se formar em sua mente. Primeiros passos que não viu, palavras iniciais que não ouviu, aniversários dos quais não participou. Ele sabe sobre mim? Sabe que tem um pai que não está presente. Nunca menti para ele, mas também nunca alimentei expectativas. Roberta fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras. Miguel é um menino inteligente, Lucas. Ele entende mais do que a gente imagina. E eu quero conhecê-lo, Lucas declarou, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Não é tão simples assim, Roberta respondeu levantando-se. Você não pode simplesmente aparecer na vida dele e esperar que tudo se resolva como um de seus negócios. Miguel tem sentimentos, tem uma vida estabelecida e, principalmente, tem o direito de escolher se quer ou não te conhecer. Lucas sentiu o golpe dessas palavras. Era verdade. Que direito tinha ele de surgir na vida do menino agora? O que poderia oferecer além de dinheiro e presentes caros? O que você sugere então? Perguntou, sentindo-se pela primeira vez em anos completamente perdido. Vou conversar com ele, Roberta respondeu, ajustando seu uniforme como se precisasse daquele gesto para manter a compostura. Vou explicar que você sabe sobre ele agora e que gostaria de conhecê-lo. A decisão será dele. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e culpa pela maneira como Roberta estava lidando com tudo aquilo. Ela tinha todo o direito de ser vingativa, de fazer as coisas serem difíceis para ele, mas estava sendo surpreendentemente razoável. Obrigado, ele murmurou, por cuidar dele, por ser a mãe que eu nunca dei a chance de ser o pai. Roberta o olhou longamente antes de responder. Não fiz isso por você, Lucas. Fiz pelo Miguel, e é por ele que estou te contando agora. Ele merece a chance de te conhecer se quiser. Mas te aviso, se decidir fazer parte da vida dele, terá que ser por inteiro. Não aceito meio termo quando se trata do meu filho. Nosso filho, Lucas, quis corrigir, mas percebeu que ainda não havia conquistado esse direito. Enquanto se levantava para sair da sala, lembrou-se de Camila, esperando no café. Como explicaria tudo isso a ela?
Como seguiria com seus planos de noivado agora que seu mundo havia sido completamente virado de cabeça para baixo? Vou te passar meu número, Roberta disse, pegando um cartão da Cartier e anotando no verso. Me avise quando estiver pronto, para conhecê-lo, isto é, se ele aceitar. Lucas pegou o cartão, sentindo seu peso muito maior do que um simples pedaço de papel deveria ter. Ali estava não apenas um número de telefone, mas a ponte para uma parte de sua vida que ele nem sabia que existia. Ao sair da sala, ele sabia que nada mais seria como antes. A aliança de noivado, que há uma hora parecia tão importante, agora não passava de um detalhe insignificante diante da magnitude do que acabara de descobrir. Ele tinha um filho, e pela primeira vez em sua vida de sucessos e conquistas, Lucas não fazia a menor ideia de como proceder. O café na esquina da Oscar Freire estava lotado, típico de uma tarde de sábado em São Paulo. Lucas atravessou a rua como um autômato, seu corpo movendo-se por instinto enquanto sua mente ainda processava a conversa com Roberta. O cartão, com o número dela, pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Camila estava sentada em uma mesa externa, uma xícara de café intocada à sua frente. Seus olhos encontraram os de Lucas antes mesmo que ele se aproximasse, e ele pôde ver neles uma compreensão que o assustou. Era como se ela já soubesse que algo havia mudado irremediavelmente. Você está pálido, ela comentou quando ele se sentou. Quer um pouco de água? Lucas balançou a cabeça negativamente, suas mãos se entrelaçando sobre a mesa em um gesto nervoso que não lhe era característico. O homem sempre controlado, sempre seguro de si, havia desaparecido no momento em que Roberta pronunciou as palavras seu filho. Camila, ele começou, sua voz rouca, eu preciso te contar algo. Tem a ver com Roberta, não é? Ela perguntou suavemente, seus dedos brincando com a colher do café. Percebi pelo jeito que vocês se olharam. Havia algo diferente. Lucas respirou fundo, buscando as palavras certas. Como explicar algo que ele próprio mal conseguia compreender? Como traduzir em palavras o terremoto que acabara de abalar os alicerces de sua existência? Eu tenho um filho, ele disse finalmente, as palavras saindo abruptas, quase violentas. Um menino de 11 anos. Roberta estava grávida quando nos separamos, mas nunca me contou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O burburinho do café, o barulho dos carros, as conversas das mesas vizinhas, tudo parecia ter sido engolido por um vácuo. Camila permaneceu imóvel, apenas seus olhos se movendo, estudando o rosto de Lucas como se procurasse algo. 11 anos, ela repetiu finalmente, sua voz controlada. Todo esse tempo e você nunca soube? Nunca, Lucas confirmou, passando as mãos pelo rosto. Ela descobriu depois que pediu o divórcio. Disse que eu estava tão focado na minha carreira, tão obcecado, com sucesso que sua voz falhou, que não quis que nosso filho fosse apenas uma distração para mim. E ela estava errada? Camila perguntou, sua voz carregando uma nota de desafio que surpreendeu Lucas. O Lucas que eu conheço, o homem que trabalha 18 horas por dia, que cancela jantares por causa de reuniões de última hora. Esse Lucas teria sido um pai presente há 11 anos? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Era a mesma questão que ecoava em sua mente desde que saíra da joalheria. Quem era ele há 11 anos? Um jovem ambicioso, determinado a provar seu valor através do sucesso material. Alguém que via relacionamentos como obstáculos em seu caminho para o topo. Não, ele admitiu, sentindo o gosto amargo da verdade. Provavelmente não. Camila estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos. Era um gesto de conforto, mas havia algo de despedida nele que fez o coração de Lucas apertar. O que você vai fazer agora?
Roberta vai falar com ele, Lucas respondeu, seus olhos fixos na xícara de café que uma garçonete acabara de trazer. Ver se ele quer me conhecer. Mas, Camila, eu nem sei por onde começar, como se é pai de um filho que nunca se conheceu. Talvez essa seja a pergunta errada, ela sugeriu gentilmente. Talvez a questão seja, como você pode se tornar alguém que merece conhecer esse filho? Lucas ergueu os olhos, encontrando no rosto de Camila uma expressão que misturava carinho e resignação. Ela sempre fora assim, capaz de ver através de suas defesas, de apontar verdades que ele tentava ignorar. Nosso noivado, ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto suave. Não era para ser hoje, não é mesmo? Ela sorriu, um sorriso e um triste. Você precisa resolver seu passado antes de pensar em construir um futuro, Lucas, com quem quer que seja. Eu te amo, ele disse, percebendo no momento em que as palavras saíam, que soavam mais como um pedido de desculpas do que como uma declaração. Eu sei, Camila respondeu, levantando-se, mas neste momento não é de mim que você precisa, é de tempo. Tempo para descobrir quem você realmente é e quem quer se tornar. Ela se inclinou, depositando um beijo suave em sua testa. O perfume dela, uma fragrância cara que ele havia presenteado no último aniversário, envolveu-o uma última vez. Me liga quando tiver descoberto, ela disse, ajustando a bolsa no ombro. Como amiga, se nada mais. Lucas a observou partir, sua silhueta elegante se misturando à multidão da Oscar Freire. Era estranho, pensou, como em questão de horas sua vida perfeitamente planejada havia se transformado em um quebra-cabeça cujas peças ele nem sabia se conseguiria juntar. Sozinho na mesa do café, ele tirou o cartão do bolso, os dedos traçando o número de telefone que Roberta havia anotado. Em algum lugar da cidade, havia um menino de 11 anos que carregava seus genes, seu sangue, parte de sua história. Um menino que talvez não quisesse conhecê-lo, e Lucas não podia culpá-lo por isso. O sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas sobre as mesas do café. Lucas permaneceu ali, imóvel, enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético. Ao seu redor, pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha um plano, uma estratégia, um objetivo claro a alcançar. Tinha apenas perguntas, dúvidas e um desejo crescente de consertar algo que nem sabia estar quebrado. Os dias que se seguiram à revelação de Roberta passaram como um borrão na vida de Lucas. Pela primeira vez em anos, ele começou a falhar em sua rotina meticulosamente planejada. Reuniões importantes pareciam insignificantes, deadlines perderam sua urgência e o reflexo no espelho todas as manhãs mostrava um homem que ele não reconhecia mais. Em seu apartamento no Itaim, sentado em frente à janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, Lucas observava a cidade que nunca dormia. As luzes dos prédios piscavam como estrelas artificiais, lembrando-o de todas as noites que passara em seu escritório, perseguindo um sucesso que agora parecia vazio. Seu celular vibrou pela terceira vez naquela noite. Mais uma mensagem de sua assistente sobre uma apresentação para investidores que ele deveria estar preparando. Lucas a ignorou, assim como havia ignorado as últimas 20 notificações. Em vez disso, seus dedos encontraram o cartão da Cartier, já gasto de tanto ser manuseado nos últimos dias. Miguel, ele murmurou o nome do filho, testando como soava. Era estranho pensar que existia uma pessoa no mundo, uma criança que carregava seu DNA, seu nome, sua história, e ele não fazia a menor ideia de como ela era. Após mais alguns minutos de contemplação, Lucas finalmente pegou o telefone e digitou a mensagem que havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. Roberta, é o Lucas. Já conversou com ele? Gostaria de saber como proceder. A resposta demorou. Apenas alguns minutos, mas pareceram horas.
Sim, conversei. Miguel ficou surpreso, mas não chocado. Acho que de alguma forma ele sempre soube que esse momento chegaria. Ele concordou em te conhecer, mas com algumas condições. Lucas sentiu seu coração acelerar. Condições. Claro que haveria condições. O que ele esperava? Que um menino de 11 anos simplesmente aceitasse de braços abertos um pai que nunca esteve presente? Quais condições? Ele quer que o primeiro encontro seja em um lugar público. Quero estar presente. E ele deixou bem claro que não está procurando um pai. Apenas quer entender quem você é. As palavras o atingiram com força. Não está procurando um pai. Como poderia estar? Ele tinha perdido esse direito há muito tempo. Entendo, respondeu Lucas. Quando e onde? Sábado, 14 horas, no Parque Ibirapuera, perto do Museu de Arte Moderna. Miguel gosta de arte. Lucas sorriu involuntariamente. Seu filho gostava de arte. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Uma primeira peça do quebra-cabeça que era Miguel. Estarei lá, ele respondeu. E então, após um momento de hesitação, acrescentou: Obrigado, Roberta, por dar essa chance. O resto da semana se arrastou com uma lentidão agonizante. Lucas se pegava constantemente imaginando como seria o encontro, que perguntas faria, como Miguel reagiria. Pela primeira vez em sua vida, Google e LinkedIn não podiam ajudá-lo. Não havia como pesquisar ou se preparar para conhecer seu próprio filho. Na sexta-feira, véspera do encontro, ele fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe. Dona Helena atendeu no terceiro toque, sua voz carregando a surpresa de receber uma ligação do filho ocupado demais para visitas regulares. Mãe, ele disse, sentindo um nó na garganta. A senhora tem um neto. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro profundo. Oh, Lucas, quando? Ele tem 11 anos. Roberta, ela estava grávida quando nos separamos. Eu não sabia. 11 anos, sua mãe repetiu, e Lucas pôde ouvir o peso da perda em sua voz. Todos aqueles momentos perdidos. Eu sei, mãe. Acredite, eu sei. E agora? Vou conhecê-lo amanhã, Lucas respondeu, percebendo quanto precisava compartilhar isso com alguém. Estou com medo, mãe. Medo é bom, filho, Dona Helena disse suavemente. Significa que você se importa. Pela primeira vez, em muito tempo, você está sentindo algo real, não apenas perseguindo números e metas. Lucas fechou os olhos, deixando as palavras de sua mãe penetrarem. Era verdade. O medo que sentia era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era o medo calculado dos negócios, das decisões estratégicas. Era um medo visceral, emocional. O medo de não estar à altura, de não merecer uma segunda chance. Como eu faço isso, mãe? Como eu me torno um pai depois de tanto tempo? Um passo de cada vez, meu filho. Ela respondeu com a sabedoria que só as mães possuem. Comece sendo honesto, com ele e com você mesmo. O resto vem com o tempo. Depois de desligar, Lucas passou horas acordado, olhando para o teto de seu quarto. As luzes da cidade pintavam sombras nas paredes, e em cada uma delas ele via reflexos do que poderia ter sido, do que ainda poderia ser. Na manhã de sábado, pela primeira vez em anos, Lucas não colocou um terno. Optou por uma calça jeans e uma camisa casual. Olhando-se no espelho, viu não o CEO bem-sucedido, mas apenas um homem prestes a conhecer seu filho. E talvez, ele pensou, essa fosse a versão de si mesmo que Miguel precisava conhecer. Não o homem que tinha tudo, mas aquele que estava disposto a começar do zero. O Parque Ibirapuera estava particularmente movimentado naquele sábado. Famílias espalhadas pelos gramados, ciclistas percorrendo as pistas, crianças correndo e rindo.
Cenas de uma vida familiar que Lucas sempre observara à distância, como se assistisse a um filme do qual não fazia parte. Chegou 20 minutos antes do horário combinado, algo incomum para alguém que costumava calcular seus compromissos no minuto exato. Parado em frente ao MAM, Lucas observava cada grupo que passava, seu coração acelerando a cada menino que avistava na faixa etária de Miguel. Às 13h55, avistou Roberta caminhando em sua direção. Ao seu lado, um garoto esguio de cabelos castanhos escuros caminhava com as mãos nos bolsos de uma jaqueta jeans. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Ali estava ele, seu filho. Miguel tinha seus olhos, não havia dúvida. O mesmo tom de castanho, o mesmo formato levemente amendoado. Mas a expressão séria, o jeito de inclinar levemente a cabeça enquanto andava, isso era puro Roberta. Era surreal ver suas características misturadas assim em outra pessoa. Oi, Roberta disse simplesmente quando se aproximaram. Miguel, este é Lucas. O menino ergueu os olhos encarando Lucas com uma intensidade que o pegou desprevenido. Não havia hostilidade em seu olhar, mas também não havia a curiosidade infantil que ele talvez esperasse. Era um olhar analítico, quase adulto. Olá, Miguel disse, sua voz ainda infantil contrastando com sua postura madura. Você é mais alto do que eu imaginava. Lucas não pôde conter um pequeno sorriso. De todas as primeiras palavras que imaginou ouvir de seu filho, aquela observação prática e direta não estava entre elas. Você quer dar uma volta? Lucas sugeriu, olhando para Roberta em busca de aprovação. Ela assentiu discretamente. Pode ser, Miguel respondeu, mas primeiro quero te mostrar uma coisa no museu. Lucas seguiu o filho pelos corredores do MAM, observando como ele se movia com familiaridade pelo espaço. Miguel parou diante de uma instalação contemporânea. Um emaranhado de fios e luzes que formavam padrões geométricos complexos. O que você vê? Miguel perguntou, surpreendendo Lucas com a pergunta. Bem, Lucas estudou a obra por um momento. Vejo um sistema, conexões, talvez uma representação do caos organizado. Interessante, Miguel comentou. A maioria das pessoas só vê fios embaraçados. Minha mãe diz que a arte mostra quem somos pelo jeito que a interpretamos. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Seu filho não estava apenas mostrando uma obra de arte. Estava testando-o, tentando entendê-lo através de sua perspectiva. E o que você vê? Lucas perguntou, genuinamente curioso. Vejo escolhas, Miguel respondeu, seus olhos fixos na instalação. Cada fio poderia ir para qualquer direção, mas escolhe um caminho específico, e essas escolhas criam o padrão final. Lucas sentiu seu coração apertar. A sabedoria contida naquela observação era desconcertante. Escolhas. Não era exatamente sobre isso que se tratava toda aquela situação. Saíram do museu e começaram a caminhar pelo parque. Roberta mantinha uma distância discreta, permitindo que conversassem, mas sempre atenta. Lucas apreciou seu tato. Ela poderia ter tornado tudo muito mais difícil se quisesse. Minha mãe disse que você tem uma empresa de tecnologia, Miguel comentou enquanto caminhavam. Sim, desenvolvimento de software, Lucas confirmou. Você se interessa por tecnologia? Gosto de matemática e programação. Faço um curso de Python aos sábados. Lucas sentiu uma pontada de orgulho, seguida imediatamente por tristeza. Seu filho estava aprendendo programação, algo que poderia ter ensinado a ele se estivesse presente. Miguel, Lucas começou parando de caminhar. Eu sei que nada que eu diga pode compensar esses anos todos, mas você não precisa explicar. Miguel o interrompeu, sua voz surpreendentemente gentil. Mamãe sempre disse que as pessoas fazem o melhor que podem com o que têm no momento. Ela nunca falou mal de você, sabia? Só dizia que você tinha escolhido um caminho diferente. Lucas olhou para Roberta, que observava de longe.
Como ela havia conseguido criar um filho tão equilibrado, tão maduro, enquanto ele estava ocupado construindo um império vazio? Mesmo assim, Lucas insistiu, quero que você saiba que me arrependo. Não de ter construído minha empresa, mas de ter achado que não podia ter as duas coisas, sucesso e família. Miguel considerou suas palavras por um momento, brincando, com um galho que havia pegado do chão. Sabe, tem uma coisa que aprendi nas aulas de programação, ele disse finalmente. Às vezes, quando um código não funciona, não adianta só consertar o erro. Às vezes, você precisa reescrever tudo do zero. Lucas sentiu seus olhos marejarem. Como seu filho de 11 anos podia ser tão profundo? Você acha que poderíamos tentar reescrever? Lucas perguntou, sua voz embargada. Miguel deu de ombros, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Talvez, mas tem que ser um código novo, não uma tentativa de consertar o antigo. E vai levar tempo para compilar. Lucas riu, emocionado com a metáfora perfeita. Tempo é algo que estou disposto a dar. Legal, Miguel respondeu simplesmente. Quer ver meu lugar favorito no parque? Tem uma árvore onde dá para ver todos os caminhos se cruzando. Enquanto seguia seu filho pela trilha do parque, Lucas percebeu que aquele primeiro encontro era exatamente como a instalação artística que Miguel havia mostrado. Um emaranhado complexo de emoções e possibilidades, mas com um padrão emergindo do caos. E pela primeira vez em sua vida, ele não estava preocupado em controlar o resultado final. Estava apenas grato pela chance de fazer parte do processo. Na segunda-feira seguinte ao encontro com Miguel, Lucas chegou ao escritório às 10 da manhã, algo inédito em sua rotina de workaholic. Sua assistente, Renata, quase derrubou o café quando o viu entrar tão tarde, vestindo uma camisa casual em vez do habitual terno italiano. Bom dia, Renata, ele cumprimentou, parando em sua mesa pela primeira vez em anos. Poderia, por favor, remarcar todas as minhas reuniões dessa semana? Só mantenha as realmente essenciais. Renata piscou algumas vezes, tentando processar o pedido. Em 5 anos trabalhando para Lucas, ela nunca o tinha visto pedir para cancelar uma única reunião, quanto mais uma semana inteira delas. Claro, senhor, ela respondeu, recuperando-se do choque. Está tudo bem? Lucas sorriu, um sorriso diferente do usual, mais suave, menos calculado. Na verdade está, pela primeira vez em muito tempo, está tudo bem. Em sua sala, Lucas não foi direto para as planilhas financeiras como de costume. Em vez disso, abriu seu notebook pessoal e começou a pesquisar sobre desenvolvimento infantil, psicologia de pré-adolescentes e, especialmente, sobre como construir relacionamentos com filhos após longos períodos de ausência. As horas passaram enquanto ele absorvia informações que nunca tinha considerado importantes antes. Em determinado momento, pegou-se olhando para a foto emoldurada em sua mesa. Ele na capa da Forbes Brasil, com o título O Prodígio da Tecnologia Nacional. A imagem que antes o enchia de orgulho, agora parecia estranhamente vazia. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Roberta. Miguel comentou sobre ontem. Disse que você é diferente do que imaginava. Ele tem aula de programação todo sábado às 10 horas no Instituto de Tecnologia do Parque do Ibirapuera. Caso você queira saber. Lucas releu a mensagem várias vezes, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Era uma abertura, uma possibilidade. Não uma garantia, mas um começo. Naquela mesma tarde, ele fez algo que surpreendeu a todos na empresa. Convocou uma reunião do conselho para apresentar uma reestruturação administrativa. Seu plano era simples, mas revolucionário para alguém que sempre centralizou tudo. Delegar mais responsabilidades, criar uma estrutura que não dependesse exclusivamente dele. Senhores, ele começou, olhando para os rostos perplexos dos executivos ao seu redor. Nos últimos anos,
Construímos uma empresa extraordinária, mas percebi que criamos também uma dependência insalubre da minha presença em todas as decisões. Um burburinho percorreu a sala. Lucas continuou. A partir de hoje, vamos implementar mudanças. Patrícia, ele olhou para sua CFO. Você terá autonomia total sobre decisões financeiras até o valor de 50 milhões. Ricardo, o Departamento de Desenvolvimento responderá diretamente a você, e Marcos assumirá a diretoria de novos negócios. O silêncio que se seguiu era palpável. Foi Marcos, o mais antigo dos diretores, quem finalmente falou. Lucas, isso é inesperado. Aconteceu alguma coisa? Lucas pensou em Miguel, em seu olhar analítico diante da instalação artística, em sua maturidade ao falar sobre recomeços. Sim, aconteceu. Percebi que sucesso não se mede apenas por números em um balanço financeiro. Depois da reunião, já no fim da tarde, Lucas fez algo que nunca fizera. Saiu mais cedo do escritório. No caminho para casa, parou em uma livraria. Passou 2 horas percorrendo as estantes, comprando livros sobre arte contemporânea, programação para iniciantes e, num impulso, um manual básico de como fazer aviões de papel. Algo que seu pai havia lhe ensinado quando criança. Em seu apartamento, normalmente silencioso, exceto pelo som ocasional de notificações de trabalho, Lucas começou a fazer mudanças. Transformou o escritório que mantinha em casa em algo diferente. Um espaço que poderia, um dia, receber um pré-adolescente interessado em tecnologia e arte. Enquanto organizava os livros numa estante recém-comprada, seu telefone tocou. Era Camila. Ouvi dizer que você revolucionou a empresa hoje, ela disse sem preâmbulos. As notícias voam rápido. Ele respondeu, sentando-se em uma poltrona nova, menos formal que o antigo mobiliário de escritório. Como foi com Miguel? Lucas fechou os olhos, revivendo o encontro. Foi transformador. Ele é incrível, Camila. Tão maduro, tão perspicaz. Fez uma analogia entre programação e relacionamentos que me deixou sem palavras. Parece que ele herdou sua inteligência, ela comentou. E Lucas podia ouvir o sorriso em sua voz. E a sensibilidade da mãe. Ele acrescentou, surpreso com sua própria honestidade. Roberta fez um trabalho extraordinário. Você está diferente, Camila observou. Sua voz tem algo novo nela. Esperança, Lucas respondeu, percebendo a verdade enquanto falava. Acho que é esperança. Depois de desligar, Lucas permaneceu acordado até tarde, fazendo algo que não fazia desde a faculdade. Criou um diário, não um planejamento estratégico ou uma lista de metas, mas um registro de sentimentos, medos e expectativas. Na primeira página, escreveu: Querido Miguel, um dia talvez você leia isto. Quero que saiba que o dia em que te conheci foi o dia em que comecei a reescrever meu código, como você mesmo sugeriu. Não sei se conseguirei compilar sem erros, mas prometo que vou tentar, todo dia. Com amor, seu pai. Espero um dia merecer esse título. Pela janela de seu apartamento, as luzes de São Paulo brilhavam como sempre. Mas pela primeira vez em anos, Lucas não as via como um lembrete de negócios a fazer ou metas a cumprir. Agora eram apenas luzes, bonitas, misteriosas e cheias de possibilidades, como o futuro que começava a vislumbrar. No terceiro sábado após o primeiro encontro, Lucas estava sentado em um banco do Parque do Ibirapuera, um copo de café esfriando em suas mãos. Faltavam 15 minutos para o término da aula de programação de Miguel, e ele tentava controlar a ansiedade que o consumia desde que Roberta havia permitido que ele buscasse o filho após a aula. Só dessa vez, ela havia dito ao telefone: Miguel precisa fazer um trabalho de matemática e tem um compromisso inadiável no trabalho. Ele concordou que você poderia ajudá-lo.
Lucas observava a entrada do Instituto de Tecnologia, repassando mentalmente todos os conceitos de matemática que poderia precisar. Era irônico. Ele, que comandava uma empresa de tecnologia com centenas de funcionários, estava nervoso, com a perspectiva de ajudar um pré-adolescente com sua lição de casa. Às 11h em ponto, Miguel emergiu do prédio, sua mochila azul pendurada em um ombro. Seus olhos encontraram Lucas imediatamente, como se soubesse exatamente onde procurar. "Oi", Miguel disse, aproximando-se. "Você chegou cedo." Eu não queria me atrasar", Lucas respondeu, sentindo-se estranhamente tímido. "Como foi a aula?" "Legal. Estamos aprendendo sobre loops e condicionais. Fiz um programa que calcula sequências de Fibonacci." Lucas sorriu, reconhecendo o brilho de satisfação nos olhos do filho, o mesmo que ele sentia quando resolvia um problema complexo de programação. "Quer almoçar antes de começarmos o trabalho de matemática?" Lucas sugeriu. "Tem um restaurante aqui perto que serve uma pizza muito boa." Miguel considerou a oferta por um momento. "Pode ser, mas sem calabresa, sou vegetariano." "Ah", Lucas piscou surpreso. Era o tipo de detalhe básico que um pai deveria saber. Claro, sem calabresa. No restaurante, enquanto esperavam o pedido, Miguel tirou um tablet da mochila. "Estamos estudando geometria", ele explicou, abrindo um aplicativo de matemática. "Preciso calcular o volume de sólidos compostos." Lucas se inclinou para ver a tela, genuinamente interessado. "Posso dar uma olhada?" Miguel passou o tablet para ele e, por alguns minutos, pai e filho se debruçaram sobre problemas de geometria. Lucas percebeu, com uma mistura de orgulho e melancolia, que Miguel tinha uma forma única de abordar os problemas, semelhante à sua própria, mas com um toque artístico que só podia ter vindo de Roberta. "Sabe", Miguel comentou enquanto resolvia uma equação particularmente complexa, "mamãe sempre diz que matemática é como arte, tem que enxergar os padrões escondidos." "Sua mãe é uma mulher muito sábia", Lucas respondeu, sentindo uma onda de gratidão por Roberta. "Ela sempre viu beleza, onde outros viam apenas números. É por isso que você se apaixonou por ela?" A pergunta pegou Lucas desprevenido. Miguel o observava com aquela intensidade característica, esperando uma resposta honesta. "Sim", Lucas admitiu após um momento. "Sua mãe me ensinou a ver o mundo de uma forma diferente, mas eu acabei me perdendo no caminho. Como um bug no código." Lucas não pôde conter um sorriso. "Exatamente. Às vezes, mesmo os melhores programadores cometem erros." Miguel concordou, voltando sua atenção para o tablet. "Mas é por isso que existe debugging, né?" O almoço transcorreu entre equações e conversas esparsas. Lucas descobriu que Miguel tocava violão, adorava astronomia e tinha um blog sobre arte digital. Cada nova informação era como uma pequena joia que ele guardava cuidadosamente em sua memória. Quando terminaram o trabalho de matemática, ainda era cedo. Miguel olhou pela janela do restaurante contemplativo. "Tem uma exposição nova no MAM", ele comentou casualmente, "sobre arte digital e matemática." Lucas entendeu o convite implícito. "Quer dar uma olhada?" No museu, Lucas observou como Miguel se movia entre as instalações com desenvoltura, explicando conceitos de arte e tecnologia com uma paixão contagiante. Em frente a uma obra que mesclava fractais e luzes LED, Miguel parou. "Sabia que cada fractal conta uma história infinita?" Ele perguntou. "Não importa quanto você aproxime, sempre vai encontrar o mesmo padrão se repetindo." "Como relacionamentos?" Lucas arriscou. "Sempre repetindo padrões até aprendermos a mudá-los?" Miguel olhou para ele com surpresa, e por um momento, Lucas viu um lampejo de reconhecimento, como se pela primeira vez o filho visse algo de si mesmo refletido no pai. Miguel respondeu suavemente. "Acho que sim."
Quando Lucas deixou Miguel em casa no final da tarde, Roberta os esperava na porta. Ela observou a interação dos dois com uma expressão indecifrável. Obrigado pela ajuda com a matemática, Miguel disse, ajustando a mochila. Foi legal. Foi mesmo, Lucas. Concordou, resistindo ao impulso de abraçar o filho. Ainda não haviam chegado nesse nível de proximidade. Depois que Miguel entrou, Roberta se aproximou. Ele parece contente, ela comentou. Ele é incrível, Roberta. Lucas respondeu com sinceridade. Você fez um trabalho extraordinário. Nós três somos como aquela instalação de arte que ele tanto gosta. Roberta disse, um pequeno sorriso nos lábios. Um sistema complexo de conexões, tentando encontrar seu padrão. Lucas assentiu, entendendo perfeitamente a metáfora. Enquanto dirigia de volta para casa, percebeu que havia passado um dia inteiro sem checar e-mails ou atender ligações de trabalho. E pela primeira vez em sua vida adulta, isso não o incomodou nem um pouco. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa. Lucas, o CEO workaholic, que costumava dormir no escritório, agora saía pontualmente às 5h30, todas as quartas e sextas-feiras. Os rumores eram diversos, desde uma doença grave até um caso secreto com alguma executiva de multinacional. A verdade, no entanto, era muito mais simples e muito mais profunda. Às quartas-feiras, Lucas acompanhava Miguel em suas aulas de violão, sentando-se discretamente no fundo da sala de música, observando seu filho dedilhar acordes com a mesma concentração que aplicava à programação. Às sextas, eles tinham sessões de debugging, como Miguel chamava seus encontros para estudar matemática e conversar sobre a semana. Naquela quarta-feira em particular, Lucas estava em sua sala, finalizando alguns relatórios antes de sair para a aula de música, quando Renata, sua assistente, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Lucas, a doutora Patrícia está aqui. Diz que é urgente. Patrícia, sua CFO, entrou na sala carregando uma pasta de documentos. Seu rosto normalmente sereno estava tenso. Lucas, precisamos conversar sobre a fusão com a Tech Solutions. Eles anteciparam a reunião para sexta às 17 horas. É crucial que você esteja presente. Lucas sentiu o peso familiar da escolha pairando sobre seus ombros. A fusão era um projeto de milhões, algo que ele vinha planejando há meses. Antes, a decisão seria automática. Negócios sempre vinham em primeiro lugar. Não posso, Patrícia, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Tenho um compromisso inadiável na sexta. Lucas, Patrícia insistiu, estamos falando de um negócio de 200 milhões. O que pode ser mais importante? Lucas olhou para a foto que agora mantinha em sua mesa. Ele e Miguel no MAM, ambos contemplando uma instalação de arte digital. A foto havia sido tirada por Roberta, que começava a baixar sua guarda, permitindo momentos como aquele. Meu filho, ele respondeu simplesmente. Tenho um compromisso com meu filho. Patrícia piscou algumas vezes, processando a informação. Como muitos na empresa, ela não sabia sobre Miguel. Lucas havia mantido essa parte de sua vida privada. Eu não sabia que você tinha um filho, ela disse finalmente. Nem eu. Até alguns meses atrás, Lucas respondeu e então continuou. Patrícia, você é mais que competente para conduzir essa reunião. Na verdade, você entende mais dos números que eu. É hora de confiar na equipe que construímos. Depois que Patrícia saiu, Lucas recebeu uma mensagem de Camila. Soube que você está revolucionando o mundo corporativo com suas novas prioridades. Que tal um café? Como amigos. No café próximo ao escritório, Camila parecia diferente. Mais leve, talvez. Ela o observou com um sorriso enquanto ele contava sobre Miguel, sobre as aulas de música, sobre como estava aprendendo a ser pai. Sabe o que é engraçado? Ela comentou, mexendo seu cappuccino. Você finalmente se tornou o homem que eu achava que você era quando nos conhecemos. Como assim?
Antes você era uma espécie de escultura perfeita, Lucas. Bonita de se admirar, mas fria ao toque. Agora você é real. Tem imperfeições, dúvidas, medos. Está vivo. Lucas refletiu sobre suas palavras. Era verdade. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava permitindo-se ser vulnerável, ser imperfeito. Miguel me ensinou mais, nesses poucos meses, do que aprendi em anos de MBA, ele confessou. Ontem mesmo ele me disse algo incrível. Estávamos discutindo um problema de programação, e ele comentou que, às vezes, o código mais elegante não é o mais eficiente, mas o mais compreensível. Sabe o seu garoto? Camila sorriu. Ele é. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais tempo passo com ele, mais descobro partes de mim mesmo que não conhecia. É como se ele fosse um espelho que reflete não só quem sou, mas quem posso ser. E Roberta? Camila perguntou suavemente. Como estão as coisas entre vocês? Lucas pensou por um momento. Complexas, mas de um jeito bom. Estamos aprendendo a ser uma espécie diferente de família. Não é romântico. Esse capítulo está encerrado. É mais como código aberto, sabe? Todos contribuindo para criar algo novo. Você realmente virou um nerd da programação. Camila riu. Miguel estaria orgulhoso. Ao sair do café, Lucas recebeu uma mensagem de Miguel. Pai, preciso de ajuda com um projeto de arte digital. Acha que pode dar uma olhada no fim de semana? Pai. Era a primeira vez que Miguel o chamava. Assim, Lucas sentiu seus olhos marejarem enquanto digitava a resposta. Claro, filho, sempre que precisar. Caminhando de volta ao escritório, Lucas observou a cidade com outros olhos. Os prédios altos, que antes representavam apenas oportunidades de negócios, agora pareciam contar histórias diferentes, de pessoas, de relacionamentos, de possibilidades. Em algum lugar naquela selva de concreto, um menino de 11 anos estava redefinindo o significado de sucesso para um dos executivos mais bem-sucedidos de São Paulo. E Lucas não poderia estar mais grato por isso. A feira de ciências do colégio de Miguel estava marcada para uma quinta-feira às 14 horas. Lucas havia prometido estar lá. Seria a primeira vez que apareceria publicamente como pai de Miguel em um evento escolar. O projeto do filho, uma instalação que mesclava arte digital com conceitos de matemática fractal, era resultado de semanas de trabalho conjunto nas tardes de sexta-feira. Na manhã do evento, Lucas estava em seu escritório, finalizando os últimos detalhes para poder sair mais cedo, quando seu diretor de operações internacionais entrou sem aviso prévio. Lucas, temos uma crise, anunciou Ricardo, seu rosto tenso. O servidor principal em Lisboa caiu. Perdemos conexão com toda a operação europeia. Os prejuízos estão se acumulando a cada minuto. Lucas olhou para o relógio. 11h30. Teoricamente, havia tempo suficiente para resolver a crise e ainda chegar à feira de ciências. Quanto tempo para restabelecer? Esse é o problema. Precisamos da sua autorização pessoal para ativar o protocolo de emergência. São procedimentos que você mesmo implementou. Só você tem o código de segurança master. O telefone começou a tocar incessantemente. Ligações da Europa, dos acionistas, da imprensa especializada. A crise rapidamente se transformou em um pesadelo logístico que exigia sua atenção total. Às 13h45, Lucas estava no meio de uma videoconferência crucial com a equipe de Lisboa, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Miguel. Pai, você já está a caminho? Minha apresentação é uma das primeiras. Lucas sentiu seu estômago afundar. Na tela do computador, gráficos vermelhos mostravam prejuízos se acumulando em velocidade alarmante. Do outro lado da linha, dezenas de funcionários aguardavam suas instruções. Com dedos trêmulos, digitou uma resposta. Miguel, surgiu uma emergência no trabalho.
Vou tentar chegar o mais rápido possível. A resposta veio quase instantaneamente. Mas você prometeu. Duas palavras simples que o atingiram como um soco no estômago. Lucas olhou novamente para as telas de computador, para os rostos ansiosos, aguardando sua decisão na videoconferência. Senhor Lucas, chamou Ricardo. Precisamos de uma decisão agora. Lucas fechou os olhos por um momento. Em sua mente, viu o rosto de Miguel quando trabalhavam juntos no projeto, o brilho de orgulho em seus olhos quando conseguiram fazer os fractais se moverem na tela, a risada compartilhada quando descobriram um padrão inesperado no código. Ricardo, ele disse, sua voz firme, vou te passar o código master agora. Você está autorizado a implementar o protocolo de emergência. Mas você sempre disse que esse código nunca deveria sair das suas mãos. As coisas mudam. Lucas respondeu, já digitando o código em uma mensagem segura. Confio em você. Resolva isso. E a videoconferência com Lisboa? Patrícia pode conduzir. Ela conhece os procedimentos tão bem quanto eu. Lucas já estava guardando seus pertences. Mantenham-me informado por mensagem. No elevador, Lucas afrouxou a gravata enquanto checava o relógio. 13h55. O colégio ficava a 20 minutos dali. Se o trânsito ajudasse e ele dirigisse um pouco acima do limite de velocidade, talvez conseguisse chegar a tempo. Seu celular não parava de vibrar com notificações da empresa, mas ele as ignorou. Havia aprendido da maneira mais difícil que algumas coisas não podiam ser recuperadas. A confiança de um filho era uma delas. O Porsche cortou as ruas de São Paulo, como nunca havia feito antes. Lucas estacionou de qualquer jeito próximo ao colégio às 14h12, correndo pelos corredores até o auditório onde a feira estava sendo realizada. Avistou Roberta primeiro. Ela estava de pé, próxima ao projeto de Miguel, seu rosto tenso. O filho estava explicando seu trabalho para os jurados, sua voz clara e confiante ecoando pelo espaço. E assim, usando princípios da geometria fractal, podemos criar padrões que se repetem infinitamente, como acontece na natureza. Miguel explicava, manipulando as imagens em sua tela com precisão. Lucas aproximou-se silenciosamente, seu coração batendo forte. Quando Miguel o viu, houve uma breve pausa em sua apresentação, um momento de hesitação quase imperceptível. Então, para a surpresa de Lucas, um pequeno sorriso surgiu no rosto do filho. Como meu pai me ajudou a entender, Miguel continuou, olhando diretamente para Lucas. Às vezes, os padrões mais bonitos são aqueles que sabemos quebrar para criar algo novo. Depois da apresentação, enquanto os jurados se afastavam discutindo entre si, Miguel se aproximou de Lucas. Achei que você não viria, ele disse simplesmente. Eu prometi, Lucas respondeu, e estou aprendendo que algumas promessas são mais importantes que qualquer outra coisa, mais importantes que sua empresa, mais importantes que tudo. Miguel considerou essas palavras por um momento, sua expressão séria, tão semelhante à de Roberta. Sabe, ele disse finalmente, no código que escrevemos, cada decisão afeta todo o sistema. É como na vida, né? Lucas sentiu seus olhos marejarem. É exatamente como na vida, filho. E algumas decisões valem mais que um sistema inteiro. Naquela noite, enquanto os servidores em Lisboa voltavam lentamente ao normal sob a supervisão competente de Ricardo, Lucas recebeu duas mensagens. A primeira era uma foto enviada por Roberta. Miguel dormindo no sofá, abraçado à medalha, de primeiro lugar da Feira de Ciências. A segunda era do próprio Miguel. Obrigado por vir, pai. Debugar códigos é sempre melhor quando fazemos juntos. Lucas guardou as mensagens com cuidado. Eram lembretes de que, às vezes, as maiores vitórias não são aquelas que aparecem nos balanços financeiros, mas as que ficam gravadas no coração de um filho.
Na manhã seguinte à feira de ciências, Lucas chegou ao escritório para encontrar uma surpresa. Sua equipe havia se reunido na sala de conferências, organizando um café da manhã improvisado. Patrícia, Ricardo e os outros diretores estavam presentes, sorrisos enigmáticos em seus rostos. "O que é isso?" Lucas perguntou, parando na porta. "Uma pequena celebração", Patrícia respondeu, entregando-lhe uma xícara de café. "Ontem foi um dia histórico para a empresa." Lucas franziu o senho, confuso. "Histórico? Tivemos uma crise séria." "Exatamente", Ricardo interveio. "E pela primeira vez em 12 anos você não ficou para resolver pessoalmente. Mais que isso, você confiou em nós para resolver. E sabe o que aconteceu? Resolvemos. A empresa não desmoronou sem você", Patrícia completou com um sorriso gentil. "Na verdade, algo incrível aconteceu. Cada pessoa aqui assumiu responsabilidade, tomou decisões, mostrou do que é capaz." Lucas absorveu aquelas palavras enquanto observava os rostos ao seu redor. Era verdade. Sua equipe não apenas havia administrado a crise, mas o tinha feito com competência e profissionalismo. "Talvez", ele disse sentando-se à mesa, "eu tenha demorado tempo demais para perceber que não precisava carregar tudo sozinho." "Como foi a feira de ciências?" Patrícia perguntou, surpreendendo Lucas. Ele não sabia que ela estava a par dos detalhes de sua vida pessoal. "Miguel ganhou o primeiro lugar", ele respondeu, não conseguindo conter o orgulho na voz. "O projeto dele era incrível, uma fusão perfeita de arte e tecnologia." "Como o pai", Ricardo comentou. "Não", Lucas corrigiu suavemente. "Melhor. Ele tem algo que eu demorei muito para aprender: equilíbrio." Naquela tarde, durante uma pausa entre reuniões, Lucas recebeu uma visita inesperada. Roberta entrou em sua sala, carregando uma pasta. "Desculpe aparecer sem avisar", ela disse sentando-se. "Mas depois de ontem, achei que precisávamos conversar." Lucas sentiu um frio na barriga. "Aconteceu algo com Miguel?" "Sim", ela respondeu, mas havia um sorriso em seu rosto. "Ele passou a manhã toda falando sobre como o pai dele escolheu estar na feira, mesmo tendo uma crise na empresa. Sabe o que isso significa para um menino de 11 anos? Lucas sentiu sua garganta apertar. "Eu só fiz o que deveria ter feito desde o início." "Exatamente", Roberta concordou. "E é por isso que estou aqui." Miguel perguntou se pode passar mais tempo com você. Não apenas nas aulas de música ou nos estudos de sexta-feira. Ele quer ser mais presente na sua vida. E você está ok com isso? Roberta abriu a pasta que carregava, revelando alguns documentos. "Estes são os papéis para oficializarmos sua paternidade legalmente. Guarda compartilhada, se você quiser." Lucas pegou os documentos com mãos trêmulas. "Roberta, eu não sei o que dizer." "Não diga nada", ela respondeu. "Apenas continue fazendo o que fez ontem. Continue escolhendo ele." Naquela noite, em seu apartamento, Lucas começou a fazer mudanças mais profundas. O quarto de hóspedes, que já estava se transformando em um espaço para Miguel, ganhou mais personalidade. Ele encomendou uma escrivaninha nova. Uma que comportasse 2 notebooks lado a lado para as sessões de programação que agora faziam parte de sua rotina com o filho. Seu celular tocou. Era Miguel. "Pai, você está ocupado?" O som daquela palavra, pai, ainda fazia seu coração pular. "Nunca para você, filho." "O que foi?" "Estava pensando, sabe aquele projeto que fizemos para a feira? Acho que podemos transformar em algo maior. Um aplicativo que ajude outros alunos a entender matemática através da arte." Lucas sorriu, lembrando-se de si mesmo aos 11 anos, sonhando em criar coisas que mudassem o mundo. "É uma ideia incrível, Miguel. Por onde quer começar?" "Bem, primeiro precisamos de um nome legal. Estava pensando em Artemática. Trocadilho meio bobo, né?" "Na verdade, é perfeito."
Lucas respondeu, já imaginando as possibilidades. Combina os dois mundos, como você. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, Miguel disse algo que fez o coração de Lucas parar. Como nós dois, pai, você também está aprendendo a combinar os mundos. Depois de desligar, Lucas ficou um longo tempo olhando para a cidade através de sua janela. As luzes de São Paulo piscavam como sempre, mas agora contavam uma história diferente. Não mais uma história de sucesso solitário, mas de conexões redescobertas, de padrões quebrados e recriados, de um pai e um filho aprendendo juntos a linguagem do amor. O projeto Artemática rapidamente se transformou em muito mais que um simples aplicativo educacional. Para Lucas e Miguel, tornou-se um ponto de encontro entre suas diferentes visões de mundo, uma ponte entre gerações construída com linhas de código e conceitos matemáticos. Numa tarde de domingo, o apartamento de Lucas havia se transformado em um improvisado laboratório de desenvolvimento. A mesa de jantar estava coberta de tablets, notebooks e desenhos feitos à mão. Os esboços artísticos de Miguel para a interface do aplicativo. E se fizermos os fractais reagirem ao toque? Miguel sugeriu, desenhando padrões animados em seu tablet. Tipo, quando o aluno resolver um problema corretamente, o padrão se expande e cria algo novo. Lucas observou, o filho com admiração. Miguel tinha herdado sua lógica matemática, mas a combinava com uma criatividade que ia além de qualquer coisa que ele próprio já havia imaginado. Podemos usar algoritmos de crescimento orgânico, Lucas respondeu, digitando algumas linhas de código, como aqueles que simulam o crescimento de plantas. Legal! Miguel exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Matemática crescendo como arte viva. O som da campainha interrompeu seu momento de empolgação. Era Roberta, chegando um pouco mais cedo para buscar Miguel. Mãe! E o Miguel correu para mostrar-lhe o progresso do projeto. Olha só o que a gente está fazendo! Roberta examinou as telas com interesse genuíno, enquanto Miguel explicava animadamente cada detalhe. Lucas notou como ela sorria, não apenas para o filho, mas para a situação como um todo. Pai e filho trabalhando juntos, criando algo significativo. Impressionante, ela comentou, olhando para os dois. Vocês formam uma ótima equipe. É porque cada um tem seu superpoder, Miguel declarou. Pai é o gênio da programação. Eu sou o artista, e você? Ele parou, olhando para a mãe. Você é quem sempre nos ajuda a ver o quadro maior. Lucas sentiu algo apertar em seu peito. Era verdade. Roberta sempre teve essa capacidade de enxergar além do óbvio, de ver conexões onde outros viam apenas fragmentos. Miguel, Roberta disse suavemente, por que não vai guardar suas coisas? Preciso conversar 1 minuto com seu pai. Depois que Miguel saiu da sala, Roberta se voltou para Lucas. Ele está diferente, ela comentou. Mais confiante, mais completo. Ele é incrível, Lucas respondeu. Cada dia aprendo algo novo com ele. Sabe o que ele me disse ontem? Roberta continuou, um sorriso suave em seus lábios, que finalmente entende porque eu me apaixonei por você há tanto tempo. Ele disse que consegue ver em você agora o que eu via antes. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Eu era outra pessoa naquela época. Não, Roberta corrigiu gentilmente. Você sempre foi essa pessoa, Lucas. Só tinha se perdido no caminho. Miguel te ajudou a se reencontrar. Antes que Lucas pudesse responder, Miguel voltou com sua mochila. Mãe, posso vir na quarta depois da aula? Pai disse que podemos testar o aplicativo com minha turma de matemática. Claro, Roberta respondeu, desde que você mantenha suas notas em dia. Minhas notas nunca estiveram melhores, Miguel protestou com um sorriso. É mais fácil estudar quando você entende que tudo está conectado. Arte, matemática, programação, vida.
Lucas completou suavemente. Miguel assentiu, compreendendo perfeitamente. É como você sempre diz, pai, todo sistema complexo é feito de conexões simples. Depois que Roberta e Miguel saíram, Lucas permaneceu sentado entre os computadores e desenhos, refletindo sobre como sua vida havia mudado. O apartamento, antes tão silencioso e organizado, agora estava cheio de vestígios da presença de Miguel. Um copo meio vazio de suco na mesa, post-its coloridos com anotações sobre o projeto, um casaco esquecido no sofá. Seu celular vibrou com uma mensagem de Miguel. Pai, tive uma ideia para o módulo de geometria. Me liga depois? Lucas sorriu, respondendo imediatamente. Claro, filho, sempre. Enquanto esperava a ligação de Miguel, Lucas abriu seu diário, agora quase completamente preenchido com reflexões sobre paternidade, aprendizados e pequenas vitórias diárias. Na página em branco escreveu: Hoje entendi que criar um aplicativo com meu filho não é apenas sobre ensinar matemática através da arte. É sobre aprender que as conexões mais importantes da vida não seguem fórmulas previsíveis. São como os fractais que Miguel tanto ama, padrões que se desenvolvem naturalmente, criando algo muito maior e mais bonito do que poderíamos planejar. O telefone tocou. Era Miguel, pronto para compartilhar sua nova ideia. Lucas sorriu, pegando um lápis para fazer anotações. Seu filho estava prestes a ensiná-lo algo novo, e ele mal podia esperar para aprender. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde na Cartier. O outono começava a atingir as árvores do Parque Ibirapuera de tons dourados, e Lucas observava a mudança das estações com novos olhos, os mesmos olhos que agora reconheciam padrões, fractais nas folhas que caíam e matemática nas formações das nuvens. Era uma manhã de sábado e o auditório do Colégio de Miguel estava lotado. Na primeira fila, Lucas se sentava entre Roberta e sua mãe, Dona Helena, que finalmente conhecera o neto algumas semanas antes. No palco, um banner anunciava: lançamento oficial, Artemática, aprendendo matemática através da arte digital. Miguel estava no centro do palco, vestindo uma camisa social azul que ele mesmo havia escolhido, apresentando o aplicativo para uma plateia composta por professores, alunos e representantes de outras escolas. A ideia surgiu durante um projeto de feira de ciências. Miguel explicava, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório. Mas se transformou em algo maior quando percebi que não era o único que via conexões entre números e arte. Na tela atrás dele, fractais dançavam e se transformavam, respondendo aos comandos de seu tablet. Cada problema matemático resolvido desbloqueia um novo padrão artístico. É como um jogo, mas um jogo que ensina mais que apenas matemática, ensina a ver beleza nos números. Lucas sentia seu peito inchar de orgulho. Não apenas pelo sucesso do aplicativo, que já havia despertado interesse de várias escolas, mas pela pessoa que seu filho estava se tornando. A melhor parte do desenvolvimento, Miguel continuou, foi trabalhar com meu pai. Ele me ensinou sobre códigos e algoritmos, enquanto eu mostrava a ele como a arte pode tornar tudo mais interessante. Lucas sentiu a mão de Roberta tocar levemente seu braço, um gesto de reconhecimento pelo caminho percorrido. Do seu outro lado, Dona Helena discretamente enxugava uma lágrima. Após a apresentação, enquanto os convidados experimentavam o aplicativo em tablets distribuídos pelo auditório, Lucas encontrou um momento quieto com Miguel em um canto do palco. Você estava incrível lá em cima, filho, ele disse. Estava nervoso, Miguel admitiu. Mas aí lembrei do que você sempre diz sobre apresentações importantes. O que eu digo, que não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Lucas sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Palavras que antes aplicava apenas a reuniões de negócios, mas que agora carregavam um significado muito mais profundo. Sabe,
Miguel continuou, brincando com seu tablet. Tem uma coisa que eu nunca te contei. No dia que você apareceu na joalheria, eu já sabia que você era meu pai. Lucas piscou, surpreso. Como? Mãe nunca escondeu. Tinha suas fotos nas revistas de negócios, seus vídeos na internet. Eu pesquisava sobre você às vezes. Miguel fez uma pausa, seus dedos traçando padrões invisíveis na tela do tablet. Acho que sempre esperei que um dia nossos caminhos se cruzassem. Como você se sentia sobre mim? Era confuso, Miguel admitiu. Às vezes ficava bravo, às vezes curioso, mas principalmente queria entender se você era realmente como parecia nas entrevistas, sempre falando sobre sucesso e dinheiro. E agora? Lucas perguntou suavemente. O que você acha? Miguel sorriu, aquele sorriso que lembrava tanto Roberta. Agora eu sei que você é muito mais que aquilo. É como o nosso aplicativo, tem a parte lógica dos números e códigos, mas também tem a parte artística que só precisa de chance para aparecer. Do outro lado do auditório, Roberta conversava com alguns professores interessados no aplicativo. Ela ocasionalmente olhava na direção deles, seu rosto sereno, em paz. Pai, Miguel chamou, sua voz mais séria. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de não ter estado lá antes? Lucas sentiu o peso da pergunta. Seria fácil dizer que sim, que se arrependia de cada momento perdido. Mas seu filho merecia mais que respostas fáceis. Me arrependo de não ter sido a pessoa que poderia ter estado lá. Ele respondeu honestamente. Mas talvez eu precisasse passar por tudo que passei para me tornar alguém capaz de ser realmente seu pai. Miguel considerou essas palavras por um momento. Como um algoritmo de aprendizado, ele disse finalmente. Precisa processar muitos dados antes de encontrar o padrão correto. Lucas riu suavemente. Seu filho tinha o dom de transformar mesmo as conversas mais complexas em algo que fazia completo sentido, através da linguagem que compartilhavam. Exatamente, ele concordou. E sabe qual é a melhor parte de algoritmos de aprendizado? Qual? Eles nunca param de aprender. Sempre há um novo padrão para descobrir, um novo caminho para explorar. Miguel sorriu, estendendo a mão para mostrar algo em seu tablet. Olha só esse novo módulo que eu criei ontem à noite. Acho que você vai gostar. Enquanto pai e filho se debruçavam sobre o tablet, discutindo animadamente códigos e padrões, o sol da manhã entrava pelas janelas do auditório, criando seus próprios fractais de luz e sombra. Era como se o universo, em sua infinita sabedoria matemática, também estivesse celebrando aquele momento. Um momento que provava que, às vezes, os melhores algoritmos são aqueles escritos pelo coração. Uma tarde de domingo, quase um ano, após o encontro na Cartier, Lucas estava sentado em seu novo escritório em casa, um espaço completamente diferente do antigo. As paredes, antes austeras, agora exibiam uma mistura de arte digital criada por Miguel e fotografias dos momentos que haviam compartilhado ao longo dos últimos meses. Sobre sua mesa, ao lado do notebook, estava a antiga aliança que ele pretendera comprar naquele dia fatídico. Lucas a encontrara por acaso, enquanto organizava algumas gavetas, e agora a observava com um sorriso nostálgico, lembrando como seus planos haviam mudado completamente. O som de risadas vindo da sala o trouxe de volta ao presente. Miguel estava passando o fim de semana com ele e Roberta havia aparecido para um café, algo que se tornara cada vez mais comum. Não havia mais tensão entre eles, apenas o conforto de pessoas que aprenderam a construir algo novo a partir dos fragmentos do passado. Pai, Miguel chamou da sala. Vem ver isso. Lucas encontrou seu filho e Roberta sentados no sofá, rodeados por álbuns de fotografias antigas que sua mãe, Dona Helena, havia trazido em sua última visita. Olha só! Miguel apontou para uma foto amarelada.
É você com a idade que eu tenho agora? Na imagem, um Lucas de 11 anos sorria ao lado de um computador antigo, seu primeiro PC. Roberta pegou a foto, seus olhos suaves com reconhecimento. Você tinha a mesma expressão que Miguel tem quando está programando, ela comentou. Aquele olhar de quem descobriu um mundo novo. Lucas sentou-se com eles. E por algumas horas, os três mergulharam em memórias. Algumas compartilhadas, outras ainda sendo descobertas. Miguel estava particularmente fascinado com as histórias dos primeiros programas que Lucas havia criado, dos sonhos que tinha antes que o sucesso e a ambição começassem a definir suas escolhas. Sabe o que é engraçado? Miguel refletiu, folheando outro álbum. É como se a gente tivesse reescrito uma história antiga, só que dessa vez com um código melhor. Lucas e Roberta trocaram um olhar de compreensão. Seu filho tinha o dom de traduzir sentimentos complexos em metáforas que faziam sentido perfeito. O Artemática está fazendo muito sucesso nas outras escolas, Miguel continuou, mudando de assunto, mas mantendo o mesmo fio de pensamento. Os professores dizem que nunca viram os alunos tão interessados em matemática, porque você mostrou a eles que números não são apenas números. Roberta respondeu, passando a mão pelos cabelos do filho. São ferramentas para criar beleza, como relacionamentos, Lucas acrescentou suavemente. São algoritmos complexos que, quando funcionam bem, criam algo extraordinário. Miguel fechou o álbum de fotos, seu rosto assumindo aquela expressão pensativa que Lucas havia aprendido a reconhecer como prelúdio de alguma observação profunda. Pai, ele começou. Lembra quando a gente começou a trabalhar no aplicativo? Você disse que todo bom programa precisa de comentários no código para outras pessoas entenderem o que cada parte faz. Lembro, Lucas respondeu, curioso para ver aonde seu filho queria chegar. Eu estive pensando, talvez a vida seja assim também. A gente precisa parar às vezes e comentar o código, entender por que fizemos certas escolhas, explicar para os outros e para nós mesmos o que cada decisão significa. Roberta sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. E qual seria o comentário para este momento, filho? Miguel olhou ao redor, para os álbuns de família, para o notebook onde o Artemática estava aberto, para seus pais sentados ali com ele, e sorriu. Aqui é onde descobrimos que bugs podem ser consertados, que padrões podem ser quebrados e que o melhor código é aquele escrito com amor. Lucas sentiu seus olhos marejarem. Sem palavras, estendeu o braço e puxou Miguel para um abraço. Roberta juntou-se a eles e por um momento os três permaneceram assim, conectados não apenas por laços de sangue, mas por algo muito mais forte. A compreensão de que família, como arte e matemática, não precisa seguir fórmulas predefinidas para ser perfeita. Mais tarde, depois que Roberta foi embora e Miguel já estava dormindo no quarto que agora era oficialmente seu, Lucas sentou-se para fazer sua última entrada no diário que começara há quase um ano. Quando entrei naquela joalheria procurando uma aliança perfeita, não imaginava que encontraria algo muito mais precioso, a chance de reescrever minha história, de corrigir erros que nem sabia que havia cometido. Miguel me ensinou que a vida não é sobre criar códigos perfeitos, mas sobre estar disposto a debugar nossos erros com paciência e amor. A aliança que eu pretendia comprar ainda está guardada. Um lembrete de como os planos mais bem elaborados às vezes precisam dar lugar a algo completamente inesperado. E isso é bom, porque às vezes são justamente os bugs no sistema que nos levam aos maiores descobrimentos. Hoje, olhando para trás, percebo que a perfeição que eu tanto buscava estava justamente na imperfeição das nossas histórias entrelaçadas. Um pai aprendendo a ser pai, um filho ensinando sobre amor incondicional e uma família descobrindo que os melhores padrões são aqueles que criamos juntos,
Como Miguel diria, fim do programa, início de uma nova história. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.